próximas aulas a gente tem aulas de cardio, algumas aulas de cardio, umas 5, 6 aulas de cardio, depois a parte de antibióticos, que é a parte final do conteúdo. Na aula de pulmonar é uma aula muito tranquila. Então, basicamente, a gente vai falar de duas situações clínicas principais, que é a asma e a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. A gente vai ver que a fisiopatologia dessas duas situações são diferentes, tá? O processo inflamatório envolvido nas duas são diferentes e o manejo dessas duas situações também são diferentes. Mas, basicamente, as classes de fármacos são as mesmas. Então, a gente vai ver, por exemplo, quando a gente for falar de broncodilatadores, fármacos que vão agir na musculatura lisa do trato respiratório e vão causar broncodilatação, relaxamento desse tônus muscular liso do trato respiratório, são as mesmas classes. São os agonistas beta-2 adrenérgicos, que vocês já devem ter ouvido falar lá da farmaco 1, quando viram o sistema nervoso autônomo. Quem é que saberia me dizer um exemplo de agonista beta-2 adrenérgico? Agonista dos receptores beta-2. Salbutamol, salmeterol. Isso, salbutamol, salmeterol, né, formoterol. Então, existem vários agonistas seletivos desses receptores beta-2. Então, no passado, não se existiam esses agonistas seletivos dos receptores beta e se utilizavam agonistas beta não seletivos, como o isoproterenol. Foi um dos primeiros fármacos para asma. No entanto, a gente sabe que, pelo fato dele não ser seletivo, os receptores beta-2, ele também agia em receptor beta-1. Qual é o nosso principal tecido que tem receptor beta-1 expresso? Coração. Coração. E daí causava todos os efeitos inotrópicos e cronotrópicos positivos lá no coração. Esses agonistas seletivos dos receptores beta-2, eles podem causar esses efeitos adversos, mas com a chance muito menor de causar esses efeitos, né? Além deles terem essa seletividade, a via de administração preferida para esses fármacos é a via inalatória. E muito pouco do fármaco, quando administrado pela via inalatória, passa, então, é absorvido pelo trato gastrointestinal e circula no nosso sistema, causando esses efeitos adversos sistêmicos. Então, a chance de causar efeito adverso sistêmico é muito menor. Minha internet, eu não sei se está muito boa, porque vocês aparecem, somem, mas o meu áudio, ele está falhando ou está bom? Tá bom, prof. Aqui tá bom, professor, tá certo. Tá, então tá. Vamos torcer aqui, porque geralmente eu dou aula com um fiozinho da internet. Só que daí meu computador ele não estava se comportando bem, daí eu acessei pelo Wi-Fi aqui da UFSM, esse geralzão mesmo, o UFSM. Vamos ver, qualquer coisa vocês me avisam. Bom, então além dos agonistas beta-2, que vão promover broncodilatação, beta-2 porque o principal local onde nós temos receptor beta-2 é a musculatura lisa, não só no trato gastrointestinal, não só no trato respiratório, mas no trato gastrointestinal, né? Também tem receptor beta-2 na musculatura esquelética. Daí os tremores musculares esqueléticos é um dos possíveis efeitos adversos, né, dos agonistas beta-2. Também tem receptor beta-2 lá no coração. Embora o que predomine é o receptor beta-1, 30% dos receptores beta cardíacos são beta-2, então tem receptor beta-2. Então, alguns efeitos cardíacos podem acontecer, como palpitações, né? E por aí vai. Bom, além dos agonistas beta-2 seletivos, como salbutamol, salmeterol, a gente vai ver que a gente vai fazer uma divisão em agonistas beta-2 de curta ação, como salbutamol e fenoterol, e agonistas beta-2 de longa ação, que tem uma duração de ação muito maior, como o formoterol e o salmeterol, né? E até ainda tem um agonista beta-2 de ultra longa ação, que é o indacaterol, que não é aprovado para asma. Além dos agonistas beta-2, a gente também vai falar dos antagonistas muscarínicos. Quem é que lembra um antagonista muscarínico que tem ação broncodilatadora? Começa com I, uma dica. Um começa com I, outro começa com T. Isso aí, Meli. Ipratrópio. Ipratrópio, isso aí. O ipratrópio e o tiltrópio. Eles são antagonistas muscarínicos, eles também vão provocar broncodilatação quando inalados. Então, esses dois fármacos, eles não têm apresentação por via oral, nem por via
por outra via, apenas por via inalatória, e quando inalados, eles vão provocar, então, essa broncodilatação por bloqueio de receptor muscarínico. Eles não são seletivos para nenhum tipo de receptor muscarínico, eles bloqueiam todos os receptores muscarínicos. A gente vai ver que o tiotrope tem uma longa ação em relação ao ipratrópio, né? O ipratrópio é um antagonista muscarínico de curta duração, e eles são bem importantes, principalmente para aquele paciente, então, que é intolerante a um agonista beta, ou até mesmo administrado junto com o agonista beta para provocar uma broncodilatação maior. Então, aquele paciente, por exemplo, que tem DPOC no estágio mais avançado, muitas vezes ele faz essa dupla terapia, com agonista beta-2 associado a um antagonista muscarínico. A gente vai ver que tem um outro broncodilatador menos importante, que é a teofilina. A teofilina é da família das metilxantinas. Quando a gente fala de metilxantinas, a gente tem a teofilina, a teobromina e a cafeína. Então, essas 3 substâncias pertencem às metilxantinas. E a teofilina é um broncodilatador também. A gente vai ver que tem um mecanismo um pouco diferente, por inibir fosfodiesterase, por bloqueio de receptor de adenosina, ela ocasiona, então, broncodilatação também, tá? Muito bem. De broncodilatadores, basicamente, são esses. Mas a gente vai ver que a asma, o principal tratamento para asma, não é o broncodilatador. Claro, o broncodilatador, por vezes, né, dependendo da situação, ele sempre vai ser usado, mas jamais o paciente vai deixar de usar um fármaco anti-inflamatório, uma vez que a asma ela é uma doença inflamatória crônica. Então, o tratamento base para a asma, a gente vai ver que é o uso de corticoide inalatório. Até há pouco tempo, era comum, por exemplo, pacientes asmáticos fazendo uso apenas de um agonista beta-2 quando dava crise. O tratamento hoje mudou, não é mais esse. O tratamento de base para qualquer paciente asmático é o uso de anti-inflamatório, né, sendo ou não acompanhado de um agonista beta-2 adrenérgico. Claro que conforme o paciente seja mais sintomático, ele vai fazer a associação de um agonista beta-2 mais, né, um anti-inflamatório, que no caso é o corticoide inalatório principal. Mas jamais o paciente vai fazer uso de agonista beta-2 sem estar usando um corticoide. A gente vai falar isso na aula. E daí a gente vai ver que tem vários corticoides inalatórios. Tem a budesonida, tem a fluticasona, tem a mometazona. A gente vai falar deles, vai falar dos principais efeitos adversos. A principal via de administração é a via inalatória também, para um efeito direto pulmonar e causando menos efeitos adversos sistêmicos, né? Claro que em situações mais graves, muitas vezes se requer uma administração sistêmica de corticoide, né? Prednisolona por via oral, metilprednisolona por via parenteral. Daí, então, tudo isso a gente vai discutir também. Existem fármacos, além dos corticoides, existem fármacos que vão mexer lá naquela cascata dos leucotrienos. Lembram dos leucotrienos? Quem são os leucotrienos? Quem é que lembra de quem é que dá origem aos leucotrienos? O Da ácido onde vocês ouviram falar? Perfeito, Fábio. O ácido araquidônico, né? Então, o ácido araquidônico, uma vez formado pela ação da fosfolipase A2 sobre fosfolipídios de membrana, o ácido araquidônico ele é substrato para várias enzimas. A gente sabe muito bem que ele é substrato para ciclooxigenase, para formar lá os prostanoides, que são as prostaglandinas e os tromboxanos, né? Mas ele também é substrato da lipoxigenase, da LOX. E daí existem diferentes tipos de LOX que vai dar diferentes produtos. Mas quando ele é substrato da 5-LOX, né, da isoforma do tipo 5, o que acontece? Dá origem, então, aos leucotrienos. Daí a gente tem o leucotrieno C4, A4, B4. É uma cascata bem complexa, a gente vai dar uma olhadinha nela. Mas cada um desses leucotrienos tem receptores específicos e nós temos fármacos que são antagonistas de receptor de leucotrieno, que é o montelukast, né? Então, que é outro fármaco também, um fármaco mais novo, que também tem propriedades anti-inflamatórias por estar agindo nessa cascata dos leucotrienos também, porque muitos leucotrienos eles têm ação broncoconstritora e tudo mais. Então, basicamente, a nossa aula não vai ter horrores de fármacos, né? Mas a gente vai discutir basicamente esses. Então, eu já vou compartilhar meus slides.
Aqui, vocês já estão vendo, né? Farmacologia pulmonar. Bom, aqui só lembrando, pessoal, que a unidade funcional do nosso trato respiratório, né, é esse conjunto de alvéolos, né, que a gente chama de ácino. Então, os ácinos são essas reuniões de alvéolos onde acontece justamente a troca gasosa. E ele é a unidade funcional dos nossos pulmões. Então, nós temos 500 milhões, né, de alvéolos reunidos nesses ácinos, 480 milhões de alvéolos reunidos nesses ácinos, né, e eles são originados de ramificações, de uma série de ramificações que vai desde lá da traqueia, que se ramifica, então, em 2 brônquios, que a gente chama esses brônquios de principais, né? Esses brônquios principais, eles se ramificam novamente, dando origem aos brônquios lobares, depois se segmentam ainda mais, dando origem aos brônquios segmentares, vão dar origem aos bronquíolos e vão terminar nessas porções que são os ácinos, que são as reuniões desses saquinhos, né, que são os alvéolos. Então, é ali que acontece a nossa troca gasosa. A gente deve lembrar que o nosso trato respiratório, ele é revestido por cartilagem, no entanto, também nós temos musculatura lisa. Então, essa musculatura lisa, a gente vai ver que essas células musculares lisas apresentam uma grande expressão de receptores beta-2 adrenérgico para fazer, então, a broncodilatação induzida por um agonista beta-2 ou pela adrenalina, né, que também é o nosso ligante endógeno desses receptores beta-2. Vamos começar falando da asma, então. Eu deixei 2 definições da asma, tá? A primeira definição diz que ela é uma doença inflamatória crônica caracterizada por uma hiperresponsividade das vias aéreas inferiores e por uma limitação variável ao fluxo aéreo, reversível, manifestando-se por episódios recorrentes de sibilância, dispneia, aperto no peito e tosse. Então, notem, então, que aqui ela caracteriza como uma doença inflamatória crônica, mas de caráter reversível. Então, ela não é uma doença progressiva. Eu consigo reverter essa broncoconstrição ocasionada por um indutor, né? E ela é caracterizada por uma hiperresponsividade ou uma hiperreatividade. O que vocês consideram como uma hiperresponsividade, uma hiperreatividade? É uma resposta exagerada, né? Uma resposta exagerada a agentes que poderiam ser inócuos. Então, o paciente, ele produz essa hiperresponsividade contra, então, alguns indutores, que a gente vai ver depois quem são esses indutores. A outra definição que eu deixei para vocês também retrata ela como uma doença inflamatória crônica das vias respiratórias, caracterizada pela ativação de algumas células específicas, como mastócitos, infiltração de eosinófilos e linfócitos T do tipo TH2, né, os T auxiliares do tipo 2. Então, notem que o processo inflamatório da asma é um processo inflamatório específico, com células específicas participando desse processo inflamatório. Então, principalmente os mastócitos, os eosinófilos e os linfócitos TH2. Qualquer dúvida, vocês me interrompam. Então, em relação à etiologia da asma, pessoal, ela é uma doença multifatorial. Então, tanto fatores ambientais quanto uma predisposição genética, né, a desenvolver a asma pode estar envolvido. O principal fator de risco para desenvolver a asma é a atopia. Como é que a gente define atopia? A atopia é uma tendência à formação da imunoglobulina contra antígenos comuns do meio ambiente. Então, é uma predisposição do indivíduo formar imunoglobulina E contra antígenos ou contra substâncias comuns do meio ambiente. Não só, o que seria esse antígeno, por exemplo? Poderia ser uma diferença de temperatura, né? Poderia ser um agente infeccioso, poderia ser a poluição, né? Então, frente a esses estímulos do meio ambiente, o indivíduo tem uma tendência, uma predisposição de formar IgE, atopia. 90% dos casos de asma tem esse fator de risco bem estabelecido, ou seja, são indivíduos atópicos. Não é, né? Então, tem situações que não envolvem atopia, mas a maioria envolve atopia.
E de todos os indivíduos atópicos, em torno de 10, 15% eles vão desenvolver asma. Então, a atopia ele é o principal fator de risco para o desenvolvimento da asma. Há outros fatores de risco, além da atopia. O tabagismo é um fator de risco, tanto o tabagismo ativo ou passivo, né? Parece que a obesidade também pode desenvolver um papel importante no desenvolvimento da asma, né? E agentes infecciosos também está em debate. Mas o principal fator de risco para desenvolver asma é a atopia, que é justamente essa tendência, essa predisposição, esse favorecimento do indivíduo formar IgE quando, né, está frente a algum antígeno ou algum estimulante do meio ambiente, tá? E aqui está mostrando justamente o seguinte, aqui o nosso linfócito TH0, né, e duas situações, né, uma situação onde esse TH0, então, tem uma predisposição a ser convertido em TH2. As respostas mediadas pelo TH2 envolve, por exemplo, a ativação de mastócito e a expressão de imunoglobulinas na membrana desse mastócito que vão se ligar com o alérgeno. Então, esse TH2 produz citocinas que vão resultar numa maior expressão de IgE na membrana do mastócito e uma vez em contato com esse alérgeno, esse mastócito degranula. E degranula e libera uma série de mediadores, entre eles a histamina, os leucotrienos e vários outros, né? E essa histamina, esses leucotrienos que se originaram do mastócito é o que vai causar, então, essa hiperreatividade lá do paciente asmático. Aquela broncoconstrição intensa, né? E todas as manifestações clínicas. Essa figurinha está mostrando alguns fármacos, né? Que a gente também vai comentar no decorrer da aula. O omalizumab, que é um anticorpo direcionado à imunoglobulina E, o cromoglicato, que é um estabilizador de membrana de mastócito, o montelukast, que é antagonista de receptor de leucotrienos, e antihistamínicos, que não têm um papel muito importante na asma, né, mas mais em outras situações atópicas, né, porque, e o paciente que é asmático, ele tem como comorbidade várias outras situações atópicas também, ele pode apresentar. Então, desde urticária, dermatite de contato, rinite alérgica, né? Então, olha só, então o que acontece, né, pessoal? Estímulos como infecções, alérgenos, mudanças climáticas, fármacos, estresse, um exercício físico, todos esses fatores podem, então, desencadear uma resposta inflamatória brônquica e uma hiperreatividade brônquica, né? Ou seja, uma resposta exagerada a esses estímulos que deveriam, né, que não deveriam desencadear nenhuma resposta, na verdade, no indivíduo que não é asmático, né, em situações normais, esses estímulos aqui não causariam nenhum processo inflamatório e não causariam uma resposta de hiperreatividade brônquica. Já no paciente asmático acontece, então, essa hiperreatividade ou hiperresponsividade brônquica, né, manifestada como broncoespasmo, edema da mucosa, obstrução aguda das vias aéreas. Então, é o que está mostrando essa hiperreatividade brônquica aqui, frente a indutores, né? Do ponto de vista clínico, o paciente ele manifesta dispneia, sibilos, tosse, aperto do tórax, né? E do ponto de vista patológico, o que acontece, pessoal? Então, acontece estreitamento disseminado e reversível, né? E essa palavra reversível, ela é bem importante, pessoal, porque a gente vai ver que lá na DPOC, o processo inflamatório ocasionado lá causa um remodelamento ou alterações do trato respiratório irreversíveis, né? Aqui não, aqui eu consigo reverter, né, essas via medicações, né? Então, via os fármacos, estreitamento disseminado e irreversível, edema de mucosa e formação de muco, inflamação linfocítica e eosinofílica. Então, os principais células, a gente deve lembrar que são os mastócitos, os linfócitos do tipo TH2 e os eosinófilos. E todo esse processo inflamatório ocasiona um remodelamento da mucosa brônquica. Aqui está mostrando, então, olha só, tirei lá do ilustrado essa figurinha. Os músculos dos brônquios estão relaxados, proporcionando um fluxo fácil de ar, né?
E olha só como é que está lá no paciente asmático, já com trato respiratório remodelado, né? Os músculos dos brônquios estão enrijecidos e espessados. Olha só o espessamento da camada muscular lá do vaso. Os brônquios estão inflamados e cheios de muco, o que impede o fluxo de ar, né? Então, obstruindo, então, a passagem do fluxo de ar. E esse remodelamento brônquico, que então, como a gente viu que é um processo inflamatório crônico, com o passar do tempo vai levando a um remodelamento brônquico, né? Então, o que caracteriza esse remodelamento brônquico? Desnudamento epitelial, edema da mucosa e acúmulo de muco, espessamento da membrana basal, hipertrofia e hiperplasia das glândulas submucosas e da camada muscular, infiltrado inflamatório com predomínio de eosinófilos. E aqui está mostrando as 3 situações, olha só. Uma situação normal e 2 situações de um paciente asmático, sendo que o paciente não está em crise e na outra ele está durante uma situação aguda de crise de asma, né? Então, olha o quão o lume fica obstruído, né, do trato respiratório. E o vaso e o trato respiratório já com remodelamento, né? Em relação à classificação, pessoal, existem diferentes tipos de asma, né? Então, a asma ocasionada por indutores externos, a gente chama de extrínseca, né? Então, existe a asma extrínseca alérgica, existe a asma extrínseca não alérgica, a asma criptogênica, que antigamente era chamada de intrínseca, mas, no entanto, alguns fatores externos também podem causar uma asma criptogênica, que é aquela que não tem uma causa bem definida, e tem até mesmo a asma induzida por aspirina, né, que é a menos comum. A mais comum, pessoal, é a asma extrínseca alérgica. Aqui só diagnóstico diferencial da asma, né, com outras patologias pulmonares. Então, em crianças menores de 5 anos de idade, e quais são os principais diagnósticos diferenciais de um paciente acima dos 5 anos e adultos, né? Então, inclui rinocinusite, ADPOC, né? E vou deixar para vocês darem uma olhadinha, então, nessas 2 tabelinhas aqui de outras situações respiratórias que deve ser feito o diagnóstico diferencial da asma. Então, em relação à sua fisiopatologia, pessoal, a asma ela é caracterizada como um desequilíbrio em relação aos linfócitos T. Então, nós temos um desequilíbrio entre os linfócitos T e auxiliares, com predomínio de linfócitos do tipo TH2. E a ativação de linfócitos TH2, então imaginem vocês, o paciente asmático, então ele tem um processo inflamatório crônico, né, no trato respiratório. E esse processo inflamatório se deve a um desequilíbrio entre os linfócitos TH, com predomínio de linfócitos do tipo TH2. Então, quer dizer que a ativação do linfócito TH2 leva a uma produção de citocinas, né, citocinas derivadas do TH2, que vai levar, então, à proliferação e ativação de mastócitos. Então, essas citocinas liberadas pelo TH2 vai fazer com que os mastócitos expressem imunoglobulina E na sua membrana, e quando, então, em contato com alérgeno, né, ou com indutor, esse mastócito degranula. Então, além de proliferar, aumentar a proliferação e ativação dos mastócitos, essas citocinas liberadas pelo TH2 também ativam aos linfócitos B a produzirem, então, mais imunoglobulina E, né? Então, produção da imunoglobulina E pelo linfócito B. Recrutamento de eosinófilos à mucosa respiratória. Todas essas respostas são mediadas pelo TH2. Então, olha só que interessante essa figurinha que eu tirei do Gollum. Aqui está mostrando 2 situações. À esquerda, uma situação de um paciente asmático e à minha direita de um paciente não asmático. Então, no paciente asmático, a gente viu que o processo inflamatório, ele desencadeia uma resposta mediada por linfócitos do tipo TH2, né? Então, olha só, aqui o que a gente tem? Aqui nós temos o trato respiratório, aqui nós temos células dendríticas, células apresentadoras de antígeno, frente a um alérgeno, né? Essa célula apresentadora de antígeno vai fazer com que o linfócito TH0, virgem, né, se torne um TH2.
porque ali no meio, né, citocinas como interleucina 10, interleucina 4 vão ser produzidas. E daí vai favorecer, então, uma diferenciação do tipo TH2. O TH2, conforme a gente comentou, ele vai, então, ativar o linfócito B a se tornar plasmócito e produtor de imunoglobulina E, ele vai promover a proliferação e ativação dos mastócitos, né? Vai produzir, então, induzir a ativação dos eosinófilos, e os eosinófilos são células muito importantes lá naquele processo de remodelamento do trato respiratório. Então, o perfil de células ativadas no paciente asmático é muito diferente de um paciente não asmático. Tanto é que no não asmático tu não tem esse direcionamento para o linfócito TH2, mas para o linfócito TH1, né? E isso vai gerar um baixo nível de resposta de imunoglobulinas. Então, por isso que a gente diz que a asma, o indivíduo asmático tem uma predisposição a aumentar, a liberar a imunoglobulina E frente a um alérgeno, porque toda a resposta inflamatória desencadeada ali é via TH2. Então, há um desequilíbrio entre as respostas mediadas por TH1 e TH2 no paciente asmático. Entenderam, pessoal? Vocês já tinham visto a asma desse ponto de vista? Conversem comigo, gente. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, professor. Professores que estamos ouvindo. Tá. E aí, o que acharam disso tudo? Já sabiam? Uma parte só. Mas faz sentido agora, né? Uma parte a gente viu em imunologia. Sim, sim. Ah, na imuno. Uhum. Mas, Isso mesmo. Mas é um negócio meio cheio de fatores aí. Isso, daí aqui eu trouxe várias figurinhas. Essa é do Golan, essa aqui é do Hangdale, né? Que fala justamente também essa preferência em produzir TH2, em direcionar o processo inflamatório via linfócito TH2, né? Produz várias citocinas que vão resultar, então, por exemplo, interleucina 4 promove a diferenciação do linfócito B a plasmócito e aumento da produção de imunoglobulina E. A interleucina 5, a interleucina 13 produz ativação de eosinófilos e mastócitos, né? E aqui está onde os glicocorticoides poderiam estar interferindo nesse processo de base aqui da asma, né? Vamos ver o que mais. E daí nós temos esse processo inflamatório em duas fases, pessoal. Nós temos uma fase imediata, que é logo após a exposição ao alérgeno, e nós temos uma fase tardia, que pode ocorrer 3 a 6 horas após essa primeira fase, né? Essa fase imediata, então, é o contato, né, com o alérgeno ou com o estímulo não específico. E daí vai resultar, então, justamente em todo aquele processo que a gente está vendo, né? Direciona para o linfócito TH2, que produz citocinas, e essas citocinas vão desencadear, então, uma ativação de mastócitos, né? Então, o mastócito vai apresentar imunoglobulinas na sua superfície, na sua membrana, que em contato com o alérgeno se degranula e libera, então, uma série de mediadores, desde a histamina, prostaglandina D2, produz leucotrienos, né? E vai produzir também quimiocinas, né? Que vai produzir, o que são essas quimiocinas? São mediadores que vão promover o recrutamento de mais células inflamatórias ali para aquele local. Esse processo inicial aqui, que é a degranulação do mastócito e a liberação desses mediadores, né, histamina, prostaglandina D2 e leucotrienos, vai promover aquele broncoespasmo instantâneo, inicial, né, em contato com o alérgico. Daí isso aqui pode ser revertido, por exemplo, com broncodilatadores, né? E essa fase tardia, a gente tem, então, a infiltração de citocinas liberadas por células TH2, mais monócitos, e ativação de células inflamatórias particulares, como os eosinófilos. Os eosinófilos produzem proteínas derivadas do eosinófilo, né, que são essas aqui, e também produz outros mediadores, né, que vai resultar, então, também em broncoespasmo, né, tosse e outras manifestações desse processo. Então, muito bem. Essa aqui é do Katsung, né, do outro livro de farmácia. Está mostrando justamente essas duas fases, onde a gente tem uma redução do volume expiratório forçado.
Uma fase imediata, que se deve à degranulação do mastócito, e uma fase mais tardia, né, que se deve, então, ao recrutamento de eosinófilos e de outras células ali para o trato respiratório, né? Então, aqui está o alérgeno, aqui está a imunoglobulina E expressa na membrana do mastócito. Uma vez o alérgeno, então, ligado a essa imunoglobulina E, faz com que o mastócito, então, degranule e libere uma série de mediadores, o que causa essa broncoconstrição imediata. E essa aqui é do Goodman, mas todas elas eu resolvi tirar de todos, praticamente, dos principais livros de farmácia. Essa aqui é a figurinha, então, do Gollan, essa do Hangdale, essa do Hangdale, essa do Katsung e essa do Goodman, né? Que mostra, então, a célula dendrítica, apresentadora de antígeno, ativação dos linfócitos TH2, que vai resultar, então, na produção de citocinas, que vai resultar em recrutamento de eosinófilos, o alérgeno sendo exposto ao mastócito, que vai degranular e liberar uma série de mediadores, né? Então, e aqui algumas características, né, do trato respiratório do paciente asmático, na asma. Então, uma hipersecreção de muco, uma vez que essas glândulas secretoras de muco, elas ficam hiperplasiadas, né? Extravasamento do plasma e edema, desnudamento aqui do epitélio do trato respiratório e uma ativação nervosa. Olha só, aqui são nervos aferentes, são sensoriais, levando a informação lá para o sistema nervoso central, né? E aqui nós temos um reflexo colinérgico, seria um nervo eferente. Em resposta a essa aferência, nós temos um eferente, levando a essa broncoconstrição, hiperplasia de célula muscular lisa. Então, todas as características mostradas nessa figurinha. Chegamos no tratamento, pessoal. Então, o tratamento da asma, eu dividi em duas situações. Um tratamento de manutenção e o tratamento de uma crise aguda. O tratamento de manutenção, a gente vai ver que os principais fármacos são corticoides inalatórios, né? E existem diferentes exemplos. Então, tem a beclometasona, triancinolona, fluticasona, flunizolida, budesonida, mometasona. Esses são os principais corticoides inalatórios. Além do uso de corticoides inalatórios, muitas vezes o paciente também vai fazer uso associado de um agonista beta-2 de longa ação, né, que é um LABA. Então, LABA é agonista, né, de ação longa, agonista beta-2 adrenérgico de ação longa. Então, o formoterol e o salmeterol são dois exemplos, tá? Não confundam salmeterol com salbutamol. Então, LABA é salmeterol e formoterol. Outros fármacos possíveis, não muito usados, são cromoglicato de sódio, que é um estabilizante de membrana de mastócito, né? Menos eficaz do que um corticoide inalatório. Tem o nedocromil sódico também. Outros fármacos possíveis, né? Nós temos os antagonistas dos leucotrienos, como o montelukast e o zafirukast, que são antagonistas de receptor de leucotrienos, e a zileutona, ou zileuton, que é um inibidor da LOX, da lipoxigenase, tá? Professor, diga, pergunta. quais são os dois labs lá que o senhor falou? Um é o salmeterol e o outro? Formoterol. Eu não peguei aqui. Não entendi. Formoterol. Perfeito, obrigado. É o salmeterol e o formoterol. Esses a gente tem que saber da ponta da língua. Aí nós temos os antagonistas de receptor de leucotrienos e inibidor da LOX, ali o zileuton. Corticoides sistêmicos, então naquele paciente, né, que é inviável fazer uso de via inalatória, então a gente vai ver que a principal via é a via inalatória. Então, em exceções, né, você usa corticoides sistêmicos, como a prednisona e prednisolona, e anticorpo monoclonal, que é o omalizumab, né, para aquelas situações mais graves que não respondem a fármacos de primeira linha, e é um tratamento bastante caro, que é o omalizumab, que é um anticorpo direcionado à imunoglobulina E. Agora, da crise, pessoal. Da crise, o que a gente tem? Agonistas beta-2 de curta ação, né? Então, salbutamol, fenoterol, né? São agonistas
Ah, tá. Tô entendendo. Pessoal, só vou dar... eu vou conversar com o meu chefe, que ele pediu que eu conversasse com ele um pouquinho, mas vamos continuar até às 10. Daí às 10 eu dou um intervalinho, pode ser? Então a gente vê esses tratamentos, depois a gente vai ver classe a classe. Então, a crise abordada com SABA, que são agonistas de curta ação, né? Anticolinérgicos, como o brometo de ipratrópio. O ipratrópio é um antimuscarínico de curta ação também. Corticoides sistêmicos numa crise, então prednisona por via oral, metilprednisolona por via parenteral, né? Então, naquelas situações mais agudas, oxigênio-terapia, agonista beta-2 intravenoso e até mesmo o uso de adrenalina por administração parenteral, né? Então, aqui são uma crise. Aí nós temos o que, pessoal? O seguinte, GINA 2019, né, trouxe diretrizes para o manejo da asma e que mudou um pouco a conduta da asma. Então, era aquela historinha que eu estava contando para vocês, que antigamente era muito comum, pacientes controlando a asma apenas com SABA, né, com agonista de curtação, agonista beta-2 de curtação. No entanto, hoje em dia, qual é o tratamento preconizado? Olhem só, então vamos tentar interpretar essa figurinha. Nós temos aqui, pessoal, duas situações, né? Fármacos controladores, que são fármacos utilizados na manutenção, justamente para prevenir a exacerbação e controle dos sintomas. E aqui fármacos para uma crise aguda, para uma situação aguda, né? Para o alívio agudo. Então, fármacos controladores, o que a gente tem? Então, nós temos 5 degraus, né? No primeiro, 5 degraus conforme os sintomas, né, vão aumentando. Então, aquele paciente que está no grau 1, qual é o tratamento recomendado? Olha só. Então, baixas doses dessa combinação, que é corticoide inalatório e formoterol, conforme necessário. Então, conforme necessário, o paciente faz uso de corticoide inalatório e o formoterol, né, inalatório também, conforme, então, a sua necessidade. Ou, outra opção, né, baixas doses de corticoide sistêmico sempre que um SABA for tomado. Então, sempre que for usar um salbutamol, por exemplo, ou um fenoterol, tem que usar justamente um corticoide inalatório junto. Então, notem que o corticoide inalatório sempre deve ser usado. Nunca deve ser usado apenas um SABA sozinho, né? E nem um LABA sozinho. Então, sempre com uso do corticoide inalatório. Conforme vai passando os degraus, no 2, daí aqui já tem uma posologia. O paciente vai usar diariamente baixa dose de corticoide inalatório ou, conforme necessário, corticoide inalatório mais formoterol, né? E aqui tem uma outra opção, que é o uso do antagonista de receptor de leucotrieno, que é o montelukast, ou baixas doses de corticoide inalatório sempre que um SABA for usado. O 3, olha só, o paciente vai fazer o uso de baixa dose de corticoide inalatório mais LABA. Daí as opções então, uma dose moderada de corticoide inalatório ou baixa dose de corticoide inalatório mais o montelukast, que seria o antagonista de leucotrienos. Mas vocês observaram que o paciente sempre vai estar fazendo uso de corticoide e nunca de um broncodilatador isolado? Então, isso foi o que mudou, pessoal. Daí nós temos a nossa diretriz do ano de 2020 para o manejo da asma e que trouxe um esqueminha muito parecido com esse da GINA. Então, é o que vocês estão vendo, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5. Eu vou deixar para vocês darem uma olhadinha. Mas, na etapa 1, por exemplo, o tratamento preferencial é baixa dose de corticoide inalatório mais formoterol por demanda. Bem como a gente comentou ali do passo 1, né? No passo 2, tratamento preferencial, corticoide inalatório dose baixa, mais SABA por demanda, ou dose de corticoide inalatório mais formoterol por demanda, né? Então, tá. Depois vocês confiram direitinho, então, essa tabelinha. Essa aqui dá para a gente até dar uma... Se vocês tiverem interesse, e com certeza vocês, em algum momento do curso, vocês vão estar vendo isso aqui com muito mais profundidade, pessoal. Então, o nosso interesse maior é
claro, ter uma ideia de como é que funciona o manejo da asma, da DPOC, uma breve ideia, mas isso vocês vão aprofundar muito mais nas clínicas. Mas a nossa ideia principal é entender o máximo desses fármacos aqui, que são utilizados no manejo e na crise, né? Perguntas? Professor, eu tenho uma dúvida em relação a antihistamínicos. A gente só usa antihistamínico quando a gente tem a suspeita ou tem a certeza que é por um antígeno alérgico daí, na Pois é. atopia daí, ou É. não se usa. O antihistamínico na asma, bom, a gente está vendo que a asma ela é uma doença inflamatória crônica, né? E os antihistamínicos não têm propriedades anti-inflamatórias, apenas para alívio de alguns sintomas relacionados à alergia. Então, só um minuto, só vou encerrar aqui. Pessoal, vamos dar um intervalinho, pode ser? Sim. Que daí eu preciso... Mas dos antihistamínicos, só respondendo, foi o Leinon que perguntou, né? Foi o Lorenzo. Ah, Lorenzo. Mas o que o livro Goodman comenta para antihistamínico? Que não tem benefício clínico na asma. Então, o antihistamínico serviria apenas para aqueles sintomas mais de uma rinite, porque o paciente asmático muitas vezes tem como comorbidade a rinite, né? Então, seria mais para essas manifestações alérgicas, daí o antihistamínico entraria. Então, a coriza, né? Mas não pro tratamento da asma, eles não são fármacos eficazes. Tranquilo? O tratamento Certo. da asma é corticoide inalatório e broncodilatador. Feito? Então Feito. tá. Muito obrigado. Pessoal, então eu vou conversar com o meu chefe ali e acredito que ali às 9h10 a gente retoma, pode ser? Mas eu aviso vocês se eu me atrasar um pouquinho. Tranquilo? Enquanto isso, vocês vão tomando um cafezinho, uma água e depois a gente já volta.
Turma, voltamos? Que cagaço, professor. Dei um susto. Gente, muito corrido aqui, tá com bastante coisa. Mas vamos lá, então. Será que todo mundo voltou? Eu tô aqui. Eu também. Eu também. Beleza. Eu também. A maioria tá aí, então. Vamos lá. Também, prof. Bom, falamos um pouquinho da asma, né, pessoal? Agora vamos falar um pouquinho da DPOC. A DPOC também é um processo inflamatório que vai levar a uma obstrução crônica e difusa das vias aéreas inferiores. No entanto, essa obstrução a longo prazo, ela vai se tornando irreversível. É um processo, o resultado desse processo inflamatório ele é irreversível e que pode levar a 3 principais desfechos, né, conforme a doença vai evoluindo. Então, ela pode afetar os brônquios, causando uma bronquite crônica, os bronquíolos, causando uma bronquiolite obstrutiva crônica, e também pode afetar até mesmo o parênquima pulmonar, né? Então, fibrosando esse parênquima e causando enfisema pulmonar, né? Resultando lá na destruição lá dos alvéolos, das paredes alveolares. Então, essas são os 3 desfechos, as 3 consequências que estão envolvidos na doença pulmonar obstrutiva crônica. Considerando que esse processo inflamatório ele não se restringe apenas ao trato respiratório, muitas vezes o paciente pode apresentar outros sintomas, manifestações extrapulmonares, desde osteoporose, problemas cardíacos, né? Até mesmo manifestações do sistema nervoso central. Então, todas essas são doenças comórbidas, né? Que pode, então, resultar do extravasamento desse processo inflamatório que antes era restrito ao pulmão. Então, isso eu já achei essa explicação, que é extravasamento dessa cascata inflamatória para outros tecidos, ocasionando essas manifestações extrapulmonares. Então, a doença pulmonar obstrutiva crônica ela está muito ligada ao uso do tabaco. Então, o tabagismo ele é o principal fator de risco para a DPOC. Então, 90% dos casos de DPOC são, né, são pacientes que, por algum tempo, tiveram uma história tabágica positiva, né? E de todos os fumantes, 15% dos fumantes, eles acabam desenvolvimento de doença pulmonar. Como é que funciona, então, a fisiopatologia da DPOC, né? Muitos fatores são incomuns com a asma, então acontece também estimulação da produção de muco, hipertrofia, hiperplasia das glândulas submucosas, redução do movimento ciliar e das células epiteliais. No entanto, as células envolvidas aqui é um pouquinho diferente. Notem que aqui uma célula bem importante são os neutrófilos, liberando proteases que vão resultar na destruição lá do parênquima pulmonar, né? E está envolvido também lá né, com o desenvolvimento de enfisema. Notem que as células principais dos linfócitos não é o TH2, é o TH1, né? E o T citotóxico. Então, tem um outro perfil de células, né? Outro perfil de células. Deixa eu só pensar uma coisinha. É T citotóxicos esses aqui. Ué, cadê meu mouse? Aqui estão os principais fatores de risco para a DPOC, na qual o tabagismo a gente comentou que é o principal, mas ele não é o único, né? Poeira ocupacional, irritantes químicos, fumaça de lenha, condição socioeconômica do paciente, até mesmo em fatores individuais, polimorfismos de algumas enzimas, né? Tudo isso pode estar relacionado, então, com a doença pulmonar obstrutiva crônica. E aqui alguns fatores, então, que favorecem o diagnóstico para asma e descartam o de DPOC, né? Então, para diferenciar a DPOC da asma, se tem um início na infância ou adolescência, geralmente a DPOC acontece no quinto ou na sexta década de vida, né? Já a asma, início da infância, adolescência, se o paciente tem história familiar, não tabagista, se o paciente tem uma boa resposta ao corticoide inalatório, tudo isso favorece, então, o diagnóstico de asma. Qual é o tratamento do paciente com DPOC? Desde a abstinência do tabaco, tratamento farmacológico das exacerbações e o tratamento farmacológico de manutenção.
programas de reabilitação cardiopulmonar, oxigenoterapia para aqueles pacientes francamente hipoxêmicos, né? E, por fim, naquele paciente gravemente, numa situação mais grave, avaliação da indicação de transplante pulmonar ou cirurgia pneumorredutora. Quais seriam os fármacos utilizados no tratamento de manutenção do paciente com DPOC? Então, notem que os broncodilatadores são muito importantes aqui, né? Principalmente nas fases iniciais do paciente com DPOC, o paciente que não está no estágio tão avançado, ele faz uso apenas de broncodilatadores, como agonistas beta-2 inalatórios, SABA e LABA, e anticolinérgicos inalatórios. Aqui, os anticolinérgicos inalatórios, eles apresentam uma importância muito maior do que lá na asma, né? Então, muitas vezes, podendo associar um agonista beta-2 a um anticolinérgico. Daí, a broncodilatação ela vai ser potencializada. Corticoides inalatórios para aqueles pacientes em grupos mais avançados da doença, a telfilina. Tem um fármaco novo, que é o roflumilast, que ele é inibidor da fosfodiesterase do tipo 4, tá? Então, também é aprovado para uso na DPOC. E daí, essa tabelinha mostra, então, a classificação do paciente no grupo A, B, C e D, quais são os tratamentos de primeira escolha e as opções de tratamento. Notem que no grupo A ou B, a gente faz uso de broncodilatadores, né? No grupo A, broncodilatadores de curtação conforme a necessidade, ou até mesmo de algum anticolinérgico. Aqui no grupo B, o paciente faz uso de um LABA ou anticolinérgico de elongação, como o tiltrópio. No grupo C, o paciente daí começa a fazer uso de corticoide inalatório mais um broncodilatador, né? E ó, notem as substituições, as opções, né? O paciente pode fazer uso de LABA mais anticolinérgico de elongação associado. E daí o grupo D, o paciente faz uso de corticoide inalatório, mais LABA, mais anticolinérgico de elongação, né? E daí aqui nós temos esse inibidor de fosfodiesterase 4 como opção, né? A partir do paciente C. Mas daí aqui eu tirei das recomendações para o tratamento da DPOC as diretrizes da nossa Sociedade de Pneumologia, né, de 2017, que basicamente também fala a mesma situação. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Em relação à gravidade, né? Então, as 4 seria basicamente o grupo A ao grupo D, né? Essa gravidade em relação ao volume expiratório forçado, né? E daí aqui os tratamentos. Então, o que a gente tem do paciente para todos, né? Uma terapia dupla, ou terapia combinada com corticoide inalatório, ou monoterapia. LAMA é antimuscarínico de ação longa, tá? Que é o tiltrópio. Daí, para esses pacientes mais graves, você faz um uso de uma terapia tripla, pode associar com roflumilast, né? Que é inibidor de fosfodiesterase 4, e até mesmo aqui, de repente, considerar, então, macrolídeo, que é uma classe de antibióticos, né? Como a azitromicina, a claritromicina, e NAC, que é N-acetilcisteína, que é um fármaco que a gente vai ver lá, que é um fármaco mucolítico. E nas exacerbações, né? Então, nas agudizações da doença pulmonar obstrutiva crônica, pessoal, onde tem piora da dispneia, da tosse, da produção de muco, né? Da expectoração, muitas vezes o paciente faz uso de antibiótico terapia, se essa exacerbação for causada por um agente, né? Um agente bacteriano, então, daí se faz uso de antibiótico terapia. Então, os principais fatores que vão levar a essas exacerbações são processos infecciosos do trato respiratório, broncodilatadores, corticoides sistêmicos em alguns casos, teofilina ou aminofilina, que a gente vai falar posteriormente, e até mesmo ventilação. Aqui está alguns exemplos de antibiótico terapia, né, para os pacientes que tiveram essa exacerbação, então, de DPOC. Então, para o paciente classificado no grupo A ao grupo C, né? Então, por exemplo, para o grupo A, né, pacientes com apenas um sintoma cardinal, o que seriam os sintomas cardinais?
dispneia, volume do escarro, purulência do escarro. Não precisa receber antibiótico, mas quando indicado, pode fazer uso de beta-lactâmicos, né? A gente vai falar depois, lá no finalzinho do semestre, quem são os beta-lactâmicos, né? Mas aqui está exemplificando com alguma penicilina, com a ampicilina ou amoxicilina. Pode ser usado uma tetraciclina, como a doxiciclina, ou sulfametoxazol e trimetoprima. E aqui o tratamento oral alternativo. O B, beta-lactâmico, então pode ser uma penicilina, uma cefalosporina, mais inibidor de beta-lactamase. Então, por exemplo, poderia ser ampicilina e sulbactam, poderia ser amoxicilina e tazobactam, então beta-lactâmico mais inibidor de beta-lactamase. E o C já é pacientes que tenham risco de pseudomonas aeruginosa, então precisaria de um fármaco, um antibiótico que age nessa bactéria aqui, né? Como algumas fluoroquinolonas, como alguns beta-lactâmicos com ação anti-pseudomonas, como a cefepima, né? A piperacilina e tazobactam, então, por aí vai. Então, aqui é mais a nível de informação, pessoal. Alguns antibióticos, então, são utilizados nas exacerbações da DPOC. Bom, como é que eu esquematizei essa aula? Primeiro, a gente caracteriza muito bem a asma. Depois, a gente caracteriza o processo inflamatório da DPOC. Em cada uma delas, a gente viu como é que você faz o tratamento de manutenção e o tratamento de uma crise, de uma exacerbação, tanto na asma quanto na DPOC. Daí, depois, a gente vai ver, então, classe por classe. A gente viu, vem comentando, que a via inalatória é a principal via para tratar essas condições do trato respiratório. Por quê? Porque é uma via que propõe uma alta concentração do fármaco nos pulmões e uma baixa liberação sistêmica. Então, sendo que o fármaco tem uma baixa liberação sistêmica, menos o risco de efeitos adversos desses fármacos, né? Então, principalmente quando a gente fala de uso de corticoides, né? Então, imaginem só, a gente quer evitar aqueles efeitos a longo prazo de uma corticoterapia, né? Então, a via inalatória é muito bem-vinda. Quando a gente faz uma inalação de alguma desses fármacos, de 10 a 20% desses fármacos, eles vão entrar na via respiratória inferior e vão agir onde tem que agir, lá nos pulmões, né? Nos brônquios, né? Nas vias aéreas inferiores. Certa quantidade desse fármaco, ele é deglutido. E então, a grande porcentagem do fármaco, na verdade, ela é deglutida. E esse que é deglutido, de 80% a 90% que é deglutido, então vai passar pelo meu trato gastrointestinal, lá no duodeno ele pode ser absorvido, só que ele passa pelo metabolismo pré-sistêmico. Então, você sabe o que é metabolismo pré-sistêmico, né? Qual outro nome de metabolismo pré-sistêmico, gente? Quem é que lembra? O outro nomezinho para metabolismo pré-sistêmico. Tá ali na figura. Primeira passagem. Metabolismo de primeira passagem. O que é isso, né, pessoal? Metabolismo de primeira passagem. Antes do fármaco alcançar a corrente sanguínea, ele passa pelo fígado, na circulação porta hepática, né? Então, ali o fármaco ele é metabolizado antes de alcançar a circulação sistêmica. E a maioria desses fármacos que são administrados por via inalatória, eles sofrem um alto metabolismo de primeira passagem. E muito pouco do fármaco passa intacto para a corrente circulatória, promovendo efeitos sistêmicos. Então, essa é a vantagem da via inalatória. Aqui está mostrando, então, o paciente fazendo uso através do inalador dosimetrado pressurizado, IDPC, né? Sendo que de 10% a 20% do fármaco ele vai para o meu trato respiratório e de 80% a 90% do fármaco ele é deglutido, sofre metabolismo de primeira passagem e, claro, uma certa quantidade de fármaco vai circular, né, sistemicamente e vai produzir alguns efeitos adversos sistêmicos. Em relação aos dispositivos para via inalatória, nós temos os inaladores dosimetrados pressurizados, inaladores de pó seco e o fármaco pode ser também nebulizado, através do uso de nebulizadores. A via oral, pessoal, a gente deve lembrar que devido à via oral
sofrer metabolismo de primeira passagem, de não ter uma ação direta no pulmão, né? Então, o fármaco tem que percorrer todo o trato gastrointestinal, ser absorvido, daí sim ser distribuído para o pulmão. A dose oral geralmente requer uma dose muito maior do que a dose inalada. Então, o risco de efeitos adversos sistêmicos ele é muito maior. Por isso que a gente preconiza a dose inalada. E daí a via oral fica reservada para pacientes incapazes de usar inaladores. A dose oral geralmente tem que ser 20 vezes maior do que a dose inalada. E a via parenteral ela fica reservada mais para aqueles estados mais graves, né? Para as agudizações, para as exacerbações da asma e da DPOC. Daí, então, naquelas situações mais graves, daí a gente faz uso dessas medicações por via parenteral. Bom, vamos falar dos broncodilatadores, então. Então, os broncodilatadores, então, são fármacos que vão causar uma reversão imediata da obstrução das vias aéreas. Então, são fármacos muito importantes para o alívio e também para a manutenção do tratamento, uma vez que eles vão prevenir uma próxima broncoconstrição. 3 classes principais de broncodilatadores que a gente vai comentar, que são os agonistas seletivos dos receptores beta-2, adrenérgicos, a teofilina e os anticolinérgicos. Bom, quando a gente fala de agonista adrenérgico, a gente tem agonistas adrenérgicos não seletivos, a própria adrenalina, que ativa todos os receptores adrenérgicos, alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 e beta-3, e temos o isoproterenol, que é um agonista beta não seletivo. Foi um dos primeiros fármacos utilizados no tratamento da asma. Hoje, todos eles foram substituídos pelos agonistas seletivos dos receptores beta-2, né? Eles relaxam a musculatura lisa, inibem a liberação de alguns mediadores lá do mastócito, então quer dizer que o mastócito também tem receptor beta-2 e ele degranula menos com o agonista beta-2, embora a ação anti-inflamatória do agonista beta-2 nem se compara com a ação anti-inflamatória de um corticoide, né? E eles também podem aumentar a depuração mucociliar, os agonistas beta-2. Quem são eles? Primeira pergunta que a gente faz sempre quando a gente está falando de alguma classe nova. Bom, aqui a gente divide em agonistas beta-2 de ação curta, que a gente define como SABA, e agonistas beta-2 de ação longa, os LABA. SABA, a gente tem salbutamol, tem o fenoterol, salbutamol e fenoterol são os principais, mas tem a terbutalina também, que é um agonista de ação curta. Tá? Tem o levosalbutamol, metaproterenol, pirbuterol, né? Mas os mais famosos é o fenoterol, os mais usados, fenoterol, salbutamol e terbutalina. Tá? Esses 3 a gente tem que saber. Em relação aos LABAs, nós temos os 2 principais, é o salmeterol e o formoterol. E ainda tem o indacaterol, que tem uma ação ultra longa. Então, os SABAs, eles têm uma duração de ação de 4 a 6 horas, pessoal. Só que o seu efeito broncodilatador, ele é instantâneo. Assim que eu faço uso de um SABA, eu vou ter uma broncodilatação instantânea e essa broncodilatação vai ter uma duração de 4 a 6 horas. Do LABA, entre os LABAs, apenas o formoterol tem uma ação instantânea, né? E uma duração de ação de até 12 horas de broncodilatação. O salmeterol, ele não tem um efeito instantâneo, ele demora um tempo para produzir a broncodilatação e daí sim tem uma duração em torno de 10 horas. Então, aqui algumas estruturas, olha só a estrutura do salmeterol, a estrutura do salbutamol, da terbutalina, né? Perguntas? Tem pergunta no chat? Professor, você mencionou que o formoterol ele tem, né, início rápido, né? Perfeito. Uhum. Ele não poderia ser classificado como um SABA ou como intermediário, porque o efeito dele é longo, mas o início da ação dele é rápido. Mas é que essa classificação leva em conta a duração mesmo de ação. Porque somente a duração. Só, porque é de ação longa e de ação curta. Embora o formoterol tenha esse início de ação rápida. E se a gente for voltar lá nas diretrizes, nas recomendações da GINA, por exemplo, na asma, a gente vê que o próprio corticoide mais o formoterol, eles podem ser utilizados no alívio, né? Olhem só. Uhum. Devido a essa ação rápida.
Então, o formoterol, embora ele seja classificado como LABA, ele tem o início de ação rápida, instantânea, o efeito broncodilatador. Então, essa combinação de corticoide mais formoterol ela é bastante útil. Perfeito, professor. Tranquilo? Bom, como é que esses fármacos agem, né, pessoal? Então, a gente sabe que eles agem no receptor beta-2 adrenérgico. E a gente deve lembrar que o receptor beta-2 é um receptor acoplado à proteína GS. Vocês lembram dos receptores beta-adrenérgicos? Agora eu vou querer a participação de vocês para a gente entender esse mecanismo, pessoal. Pergunto para vocês, primeiro, quais são os receptores adrenérgicos? Quem é que lembra? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Isso, e tem o beta 3, tem um terceiro beta ainda. Então nós temos esses 5 receptores adrenérgicos, 2 alfa e 3 beta. Qual é o principal receptor adrenérgico expresso na musculatura lisa do pulmão? Beta 2. Beta 2, show de bola, perfeito. A gente deve lembrar, pessoal, que todos os receptores beta, o 1, o 2 e o 3, são receptores acoplados à proteína GS. Então, quer dizer que, independente de qual for o receptor beta, sempre no interior da célula, a gente vai ter aumento de AMP cíclico, porque o receptor é acoplado a GS. Lá o receptor alfa-1, a gente vai falar que é receptor acoplado a GQ, e o receptor alfa-2 é acoplado a GI. Mas todos os receptores beta são acoplados a GS. Então, uma vez que a gente tenha um agonista beta-2, como está mostrando aqui, digamos que essa aqui é a fórmula do salbutamol. O salbutamol se liga no receptor beta-2 adrenérgico, ativa, então, a guanilato ciclase, uma vez que esse receptor é acoplado a uma GS, o S é de estimular, né? Estimula a adenilato ciclase, converte o ATP em AMP cíclico, e daí esse AMP cíclico ativa uma proteína quinase dependente de AMP cíclico, que é a PKA. E lá na célula pulmonar, essa PKA tem vários alvos, como a gente pode observar nas figuras. Um dos alvos dessa PKA é uma enzima chamada de quinase da cadeia leve da miosina, a MLCK. E ela diminui a ação dessa quinase da cadeia leve da miosina, que não vai fosforilar, então, a miosina, que não vai se ligar com a quitina e essa musculatura lisa vai relaxar. Além disso, esse aumento de PKA, ele estimula sódio, cálcio, ATPase, que é um trocador sódio-cálcio, que coloca cálcio para fora da célula. Então, vai ter menos cálcio fora da célula, então, menos cálcio numa célula muscular, a gente sabe que contrai menos, também relaxa. Então, ela aumenta a permuta sódio-cálcio, diminui a atividade de toda aquela via da fosfolipase C, IP3 e cálcio, né? E aumenta a ativação dos canais de potássio. Então, abrindo canais de potássio, a tendência do potássio é a sair da célula. Então, menos carga positiva dentro da célula. Tudo isso vai resultar no relaxamento da musculatura lisa do trato respiratório. Agora, uma coisa eu quero que a gente se dê conta. Bom, isso a gente está falando que o aumento da AMP cíclico numa célula muscular lisa promove relaxamento, correto? Como é que vocês explicariam o que acontece lá no coração, numa célula cardíaca? Lá numa célula cardíaca, qual é o principal receptor beta que nós temos lá no coração? Beta 1. Beta 1. Perfeito. Então, lá no coração, nós temos o receptor beta 1. O receptor beta 1 também é acoplado a uma GS, não é? Sim ou não? Sim. Sim. Lá também vai ter aumento do AMP cíclico. Mas, um agonista beta 1, por exemplo, a dobutamina é um agonista beta 1. Mas vamos pegar a adrenalina. O que a adrenalina faz lá no coração quando se liga em receptor beta 1? Aumenta os efeitos, né, inotrópicos, cronotrópicos. Isso, a força de contração. Perfeito, ela estimula a contração cardíaca, né? Causando inotropismo, que é aumento da força de contração, causando cronotropismo, ou seja, aumenta a frequência de contração, todos efeitos positivos lá no músculo cardíaco. Como é que vocês explicam que o aumento da AMP cíclico aqui numa célula pulmonar
relaxa e lá o aumento do MP cíclico numa célula cardíaca aumenta a contração. Porque lá também vai ter a mesma coisa, vai ter aumento do MP cíclico, quando a adrenalina se liga, que nem aqui. O que diferencia uma célula pulmonar de uma célula cardíaca? Que o aumento do MP cíclico nessas duas células vai ter efeito diferente, opostos. Os efeitos da PKA, professor, do aumento da PKA, eles são ao contrário, né? São... Ou não? É basicamente isso. Mas isso que eu quero que você se dê em conta. Isso é a parte mais interessante da farmacologia. A gente está pegando duas células diferentes. Uma célula cardíaca e uma célula de músculo liso, pulmonar. E a gente está notando que os efeitos de uma mesma proteína são diferentes em uma célula da outra. Aqui, na célula pulmonar, os alvos da PKA são uns. Lá na célula cardíaca, os alvos da PKA são outros, bem diferentes, que vão resultar numa resposta diferente. Aqui na célula pulmonar, o aumento da PKA diminui a ação da quinase da cadeia leve da miosina, né? Diminui as concentrações de cálcio dentro da célula. Lá na célula cardíaca, um PKA elevado vai fazer com que haja abertura de canais de cálcio do tipo L. Então, fosforila, canais de cálcio, os canais de cálcio se abrem e há influxo de cálcio. Então, isso é muito importante. E por muito tempo, pessoal, a farmacologia, quando eu estudava, eu não entendia isso. Ora, se o receptor beta-1 é acoplado a GS, aumenta MP cíclico e lá causa contração, como é que na célula pulmonar causa relaxamento? Nunca entendia isso, né? Mas eu entendi que, na verdade, os alvos da PKA são diferentes nas células. Numa célula muscular lisa, relaxa, o aumento do MP cíclico relaxa, e numa célula cardíaca, o aumento do MP cíclico contrai. Então, tudo isso depende, então, dos alvos da PKA, né? Os alvos da PKA lá na célula cardíaca é outro. São os canais de cálcio do tipo L, principalmente. E aqui não, aqui é a quinase da cadeia leve da miosina, o trocador sódio-cálcio e também os canais de potássio, que daí, uma vez eles estão abertos, o potássio sai da célula e a célula fica hiperpolarizada e relaxa. Interessante isso, né? Isso serve também para a gente, quando for comentar dos inibidores da fosfodiesterase. Então, aqui está mostrando a fosfodiesterase, que tem a sigla PDE. A gente sabe que fosfodiesterases são enzimas que degradam o AMP cíclico e transformam ele em 5-AMP, né? Em adenosina monofosfato. Bom, fosfodiesterase, existem diferentes tipos de fosfodiesterase, né? Diferentes. Existe a PDE4, a PDE5, a PDE3, né? A 5, por exemplo, ela é expressa principalmente lá no corpo cavernoso do pênis, por exemplo. Existe o Viagra, que é o inibidor de fosfodiesterase do tipo 5, né? O sildenafila. Então, tadalafila, todos os inibidores de fosfodiesterase do tipo 5, onde vai promover relaxamento lá muscular do corpo cavernoso, aumenta o fluxo sanguíneo regional para aquela região. E aqui, pessoal, no músculo liso pulmonar, a gente também tem fosfodiesterases expressas, né? Na quais as metilxantinas podem inibir essas fosfodiesterases, impedindo, então, a degradação do AMP cíclico, daí fica mais AMP cíclico aqui na célula para fazer esses efeitos. Tranquilo? Todo mundo entendeu o efeito, o mecanismo de ação do agonista beta-2? Essa figurinha eu tirei lá do Goodman. E essa aqui eu tirei do Katsuri, que está mostrando mais ou menos a mesma coisa, mas está falando do agonista beta-2, que estimula a adenilato ciclase, a teofilina, que inibe fosfodiesterase, e ambos vão ter, então, aumento de AMP cíclico e vão causar broncodilatação. Além dessa broncodilatação, os agonistas beta-2, eles podem apresentar outros efeitos, né? Quais seriam esses outros efeitos? Eles, em menor escala do que um corticoide, ele pode inibir a liberação de mediadores broncoconstritores, inibe a ação de células inflamatórias e inibe a liberação de acetilcolina via receptores beta-2 pré-sinápticos, tá? Então, eles, além do efeito broncodilatador direto sobre a célula muscular lisa, eles podem, então, acabar, tem receptor beta-2, por exemplo, do mastócito, no eosino, no neutrófilo, que podem resultar numa menor atividade dessas células.
Então, SABAs, a gente viu que eles são usados quando necessários, né? Não de modo regular. Então, mas sempre que um SABA for usado, a gente viu que o corticoide inalatório deve ser usado também. Eles têm uma duração de ação semelhante, de entre 3 a 4 horas. Se não me engano, em algum momento da aula eu falei de 4 a 6 horas, né? Mas é uma duração de 3 a 4 horas. Efeitos adversos entre eles são semelhantes e tem o alívio dos sintomas da crise aguda, né, devido a essa ação rápida. Já os LABAs, eles têm uma ação broncodilatadora acima de 12 horas. Broncoproteção por um período semelhante, são administrados de modo regular. O formoterol e o budesonida têm o início de ação rápida devido ao formoterol, né, parecido com o SABA, e uma duração de ação longa. Não são usados em monoterapia. Eu não faço uso apenas de um LABA, assim como não faço uso apenas de um SABA. Sempre o corticoide inalatório na asma deve ser usado em combinação. Aqui as apresentações farmacêuticas, né, de cada um. Então, do fenoterol aerosol, solução para nebulização, até na forma de xarope. O salbutamol também, por forma inalatória. O formoterol na forma inalatória, né? E o salmeterol também na forma inalatória, como aerosol ou pó seco para aspiração. Quais são os efeitos adversos dos agonistas beta-2 adrenérgicos? Quando são administrados por via inalatória, tem um baixo risco, né, de causar efeitos adversos. O que o paciente pode, então, apresentar? Tremor muscular, né, tremor e musculatura esquelética periférica, devido à presença de receptor beta-2 em músculo esquelético, taquicardia e palpitações, diminuição do potássio, hipopotassemia, tá? Devido à entrada de potássio nas células musculares esqueléticas, que um agonista beta-2 pode induzir, ou pode ser secundário a um aumento da secreção da insulina. Olha só que interessante, isso a gente já viu lá na nossa aula de diabetes, que a insulina provoca uma entrada de potássio para as células, né? Tanto é que seria uma das situações onde, numa hipercalemia, a gente poderia usar a insulina mais glicose para reduzir o potássio sanguíneo. E a gente tem, lá na célula do pâncreas, na célula beta, a gente viu que um agonista beta-2 pode estimular a síntese da insulina, né? Então, a gente pode ter uma redução dos níveis de potássio com o uso de um agonista beta-2. Interessante. Inquietação, nervosismo devido à estimulação do sistema adrenérgico, né? Efeitos metabólicos, como aumento de glicose, embora a gente tenha aumento de insulina, pode haver aumento de glicose por fazer gliconeogênese hepática, né? Tem receptor beta-2 que faz gliconeogênese hepática. Piruvato, ácidos graxos livres, então pode ter então aumento periférico de insulina, de glicose, de ácidos graxos livres. As metilxantinas, que a gente falou que são 3, né? Teobromina, cafeína, teofilina. Que apresenta uma ação broncodilatadora significativa é a teofilina, né? Que então em relação à estrutura, é muito parecida com a cafeína. Então, são menos eficazes do que agonista beta-2, tá? No entanto, e também apresentam propriedades anti-inflamatórias menores do que os corticoides. No entanto, eles são fármacos que ainda são usados em algumas situações, né, em alguns países. Então, o que a gente tem, pessoal? Tem a teofilina para uso oral, né? Então, na forma de cápsulas ou xarope. Tem um sal da teofilina, que é a etilenodiamina de teofilina, que é chamada de aminofilina, que é disponível para administração parenteral intravenosa, tá? E tem os outros, o livro comenta de outros derivados da teofilina, como a bamifilina, emprofilina e doxifilina, tá? Mas são menos conhecidas do que a teofilina e a aminofilina. Qual é o mecanismo de ação dessas metilxantinas? Elas inibem fosfodiesterases, notem que elas não são inibidoras seletivas, né? Mas elas podem inibir a fosfodiesterase 3, a 4, a 5, e eles também podem antagonizar receptores de adenosina, os receptores A1, A2A e A2B. Só para a gente lembrar sobre a adenosina, pessoal, a gente tem 4 receptores de adenosina descritos, o A1, A2A, A2B e o A3. Todos eles são acoplados à proteína G
E eles também, então, muitos deles são, né, a cafeína, a teofilina e a teobromina, são antagonistas de alguns desses receptores de adenosina. Muito bem. Esses receptores, pessoal, eles estão envolvidos na inibição da condução cardíaca, né? A adenosina, quando se liga nesses receptores, inibe a condução cardíaca, promove liberação de mediadores inflamatórios lá do mastócito e aumenta a secreção de muco, broncoconstrição e ativação leucocitária. Então, um antagonista de receptor da adenosina poderia ter esses efeitos benéficos em relação ali ao trato respiratório. Só relembrando também os efeitos das metilxantinas nos outros tecidos, além do pulmonar, né? Então, no sistema nervoso central, a principal metilxantina que pode agir no sistema nervoso central é a cafeína, né? Então, a cafeína ela pode aumentar o nível de alerta e reduzir a fadiga, pode causar nervosismo, insônia, e doses muito altas podem estimular, pode provocar uma estimulação bulbar e até mesmo convulsões potencialmente letais. Isso doses bem altas. No sistema cardiovascular, a gente tem efeitos cronotrópicos e inotrópicos devido ao bloqueio da adenosina no músculo cardíaco e podendo, em doses altas, né, e indivíduos sensíveis, causar arritmias cardíacas. No trato gastrointestinal, as metilxantinas podem, então, estimular a secreção de ácido gástrico, de enzimas digestivas, principalmente a cafeína também. Via pulmonar, a teofilina, que tem uma ação principal, causando broncodilatação. E efeitos não broncodilatadores, né? Além desses efeitos de broncodilatação, eles reduzem infiltração de eosinófilos, linfócitos T helper nas vias respiratórias e reduz o número de neutrófilos e de interleucina 8. Isso aqui tudo eu tirei do Budman, pessoal, esses efeitos aqui, tá? Bom, então, tranquilo. Vimos quem é a adenosina e vimos os efeitos das metilxantinas em cada um dos tecidos. Aqui, essa tabelinha fala de alguns fatores que podem aumentar a depuração da teofilina ou que podem diminuir a depuração da teofilina. Se eu aumento a depuração da teofilina, eu diminuo o seu efeito terapêutico, né? Então, esse aumento da depuração pode ser através de indução enzimática, principalmente com fármacos que são indutores enzimáticos, como etanol, né, os barbitúricos, a rifampicina, são os indutores clássicos. Tabagismo e dieta com alto teor de proteínas. Tudo isso pode, então, aumentar a eliminação da teofilina. E aqui fatores que podem diminuir a depuração da teofilina, né? Então, aumentando a sua duração de ação, podendo até mesmo estar relacionado com o aumento de risco de efeitos adversos. Então, inibidores, a inibição enzimática, como cimetidina, ciprofloxacina, fluvoxamina, que é o antidepressivo, né, a própria zileutona, que a gente está vendo aqui no pulmonar, podem inibir, então, a depuração da teofilina. E outras situações clínicas aqui também, né, que podem diminuir a depuração. Em relação às vias, a gente viu que a minofilina pode ser usada por via intravenosa num tratamento da asma aguda grave e que as formas orais, né, são as formas mais utilizadas da teofilina, seja na forma de liberação lenta ou comprimidos de liberação imediata, né, e tem uma ação, esses de liberação lenta têm uma duração de ação de 12 a 24 horas. Na asma, elas são usadas, a teofilina é usada para pacientes que não respondem e são intolerantes aos agonistas beta-adrenérgicos, né? E na DPOC como um broncodilatador opcional, então, ao antimuscarínico e ao agonista beta-2. E aqui os principais efeitos adversos, a maioria a gente já comentou, e o mecanismo proposto, né? Então, por exemplo, desconforto gástrico, náuseas e vômitos, cefaleia, distúrbios comportamentais, arritmias cardíacas, né, devido ao antagonismo do receptor A1, inibição de fosfodiesterase também, crises epiléticas, em altas concentrações podem causar arritmias e até mesmo convulsões. Já os antagonistas muscarínicos, pessoal, eles vão bloquear receptor muscarínico, principalmente o receptor M3, que está expresso ali no meu trato respiratório, na musculatura lisa. Lembrando que o receptor M3 é um receptor acoplado a GQ. Então, quando a gente tem, por exemplo, acetilcolina estimulando o receptor M3,
a gente vai ter aumento de cálcio e contrai a musculatura lisa do trato respiratório, não é mesmo? Então, se eu bloqueio o receptor muscarínico, eu bloqueio a ação da acetilcolina, eu vou ter efeito broncodilatador. Os usos clínicos, né, pessoal, em relação à asma, eles são broncodilatadores menos eficazes do que os agonistas beta-2. No entanto, naquela asma grave, podem ser associados ao agonista beta-2, assim como na DPOC, que esses fármacos apresentam uma importância maior, tá? Aqui só mostrando o efeito, então, né, da acetilcolina no indivíduo normal e do efeito no indivíduo que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, o lume fica muito mais obstruído pela ação da acetilcolina, né? E daí, então, o antagonista muscarínico poderia ocasionar essa broncodilatação observada principalmente no indivíduo que tem DPOC. Nós temos, então, o ipratrópio, que é um anticolinérgico de ação curta, e o tiltrópio, que é um anticolinérgico de ação longa. O ipratrópio está ambos apenas por via inalatória, né? Então, na forma de IDP ou preparação nebulizada, apresenta um efeito máximo de 30 a 60 minutos após a inalação, podendo durar de 6 a 8 horas, geralmente administrado de 3 a 4 vezes ao dia, de forma regular. Existe, então, combinações com agonista beta-2, ipratrópio e salbutamol, e seria, então, um fármaco de escolha justamente para a broncoconstrição ocasionada por um beta-bloqueador. O tiltrópio, pessoal, ele já é um anticolinérgico de ação longa, administrado uma vez ao dia, né? Parece apresentar uma maior seletividade ao receptor M3 e ao receptor M1, e ele é um broncodilatador eficaz para pacientes com DPOC, então parece ter uma melhor eficácia do que o ipratrópio 4 vezes ao dia. Então, o tiltrópio uma vez ao dia parece ser mais eficaz do que o ipratrópio 4 vezes ao dia. Tem outros antagonistas muscarínicos que eu só citei, que é o brometo de glicopirrônio e o brometo de umeclidínio, né, que são bem menos conhecidos do que o ipratrópio e o tiltrópio. Os efeitos adversos, né, são incomuns também, uma vez que esses fármacos são inalados, né? No entanto, que pode acontecer glaucoma, se o fármaco tiver contato com os olhos, né? Secura da boca de 10 a 15% dos pacientes, retenção urinária em pacientes idosos. Então, são efeitos mais antimuscarínicos, mas são efeitos, né, que os outros efeitos antimuscarínicos não são tão comuns assim, como constipação, que pode acontecer a boca seca, né, xerostomia, risco de glaucoma devido o fármaco tiver acesso aos olhos, né? E os corticoides, pessoal, o fármaco de primeira escolha para asma, a gente viu que são os corticoides inalatórios, né? Então, na asma eles são fármacos muito importantes, na DPOC eles são menos importantes, eles são usados principalmente para aquele paciente mais sintomático e nas exacerbações, né? Os principais corticoides inalatórios que a gente tem é a budesonida, beclometasona, ciclezonida, mometasona e fluticasona. Várias ações anti-inflamatórias que a gente até já falou lá na nossa aula de corticoides. Eles diminuem o edema na mucosa, diminuem a hipersecreção e remodelamento das vias aéreas, reduz o risco de exacerbações, hospitalizações e até morte na asma, né? Observação: mais indicados na profilaxia do que na reversão imediata dos sintomas da asma, isso os corticoides inalatórios. Os corticoides sistêmicos são reservados, então, para as exacerbações agudas e na asma grave. Essa figurinha, então, a gente até já comentou na nossa aula de corticoide, quando a gente teve suprarrenal, né? Então, os vários efeitos, qual é o mecanismo de ação dos corticoides, né? Eles regulam a transcrição gênica, isso a gente viu muito bem. Então, em relação às células, né? Muitas células são diminuídas em número, né? E a ativação dessas células também, a produção de citocinas também. Um efeito interessante é que o efeito do glicocorticoide sobre o trato respiratório, eles aumentam a expressão do receptor beta-2. Então, eles potencializam a ação de um agonista beta-2, que justamente está aqui nesse slide, né? Então, eles potencializam os efeitos dos agonistas beta-2 adrenérgicos,
por dois motivos: por aumentar a expressão do receptor beta-2 na mucosa respiratória e por evitar ou reverter a dessensibilização do receptor beta nas vias respiratórias ocasionadas pelo uso de um agonista beta-2. Aqui estão os principais efeitos adversos, né? Efeitos adversos locais, como disfonia, candidíase, orofaringe e tosse, são os principais, né? Efeitos adversos da inalação de um corticoide. E aqui, os efeitos sistêmicos, né? Que são menos comuns, mas o uso a longo prazo pode acarretar, então, alguns desses efeitos, dependendo da dose, né? Então, osteoporose, supressão e insuficiência suprarrenal, tudo isso a gente já comentou na nossa aula de corticoides. Os antihistamínicos, a gente falou que tem pouco efeito sobre a asma e sobre a DPOC, né? Pouca evidência de que forneça algum benefício clínico. Para outras situações da atopia, né, os antihistamínicos eles são bem importantes no tratamento da rinite, né? Aqui deixei 2 exemplos que o livro cita, que a cetirizina e a zilastina poderiam ter algum efeito benéfico na asma. Os antileucotrienos, daí já é diferente. Os antileucotrienos são aprovados para uso na asma, como o montelukast, que é um antagonista do receptor de leucotrieno. Então, olha só que interessante. O que a gente tem aqui, né? O ácido araquidônico sofrendo ação da 5-lipoxigenase, né? Dando origem a vários leucotrienos, como o C4, o D4 e o E4, que vão agir nos seus respectivos receptores, na qual pode ser, então, bloqueado pelo montelukast. E tem a zileutona, que é o inibidor da 5-lipoxigenase. Então, essa aqui é a figurinha do Goodman, e essa aqui é a figurinha do Golan, que mostra com mais detalhes. Então, olha só, fosfolipase A2 agindo em fosfolipídios de membrana, né, liberando ácido araquidônico. O ácido araquidônico sofre ação da 5-lipoxigenase, dando origem ao leucotrieno A4. O leucotrieno A4, por sua vez, dá origem ao leucotrieno C4 e ao leucotrieno B4. O leucotrieno B4 age no receptor do tipo BLT1. O leucotrieno C4 pode agir em receptor cis-LT1, mas ele pode dar origem a outros leucotrienos. Olha só, o leucotrieno C4 dando origem ao D4 e ao E4, todos eles agindo nesse receptor cis-LT1, tá? Daí tem essa figura mais complexa do Goodman, mostrando as enzimas que participam, né? Porque o ácido araquidônico, ele é substrato de várias enzimas. Da COX, a gente já viu que lá dá origem aos prostanoides. Mas da LOX, existem diferentes isoformas da LOX também. Assim como para COX, existem diferentes isoformas para LOX. Existe a 15-LOX, a 12-LOX, que vai dar origem a outros produtos. Mas os produtos da 5-LOX, da 5-lipoxigenase, são os leucotrienos, tá? E daí aqui notem que aqui está mostrando, por exemplo, ó, o leucotrieno C4, o A4 vai dar origem ao C4 e ao B4, né? E daí aqui o C4 ele vai também, conforme vai sofrendo ação de outras enzimas, pode dar origem ao D4, ao E4, mas não é tão importante para nós. O importante para nós é saber de onde surgem os leucotrienos, né? Qual é a enzima importante, porque uma vez sabendo essa enzima, ela é alvo de fármaco, né? A zileutona, inibidor da 5-lipoxigenase, e saber que o montelukast é antagonista de receptor de leucotrienos, o cis-LT1, tá? Que está aqui ele. A administração crônica de montelukast, pessoal, está relacionada à redução da frequência das exacerbações da asma, né? Então, menos sintomas e o uso menos frequente do agonista beta-2 inalatório. Então, lá naquela tabelinha do GINA e também das diretrizes brasileiras da manutenção lá da asma, né, a gente vê que uma das opções é usar o montelukast, tá? No entanto, o livro, o Goodman comenta que a ação anti-inflamatória do montelukast ela é bem menor do que do corticoide inalatório. E ainda tem o omalizumab, pessoal, que é um anticorpo direcionado à imunoglobulina E, né? Então, ele bloqueia a ligação da imunoglobulina E aos seus receptores. Daí, tanto os receptores de alta afinidade, quanto os receptores de imunoglobulina E de baixa afinidade. Então, expressos, por exemplo, lá no linfócito T, no
linfócito B, no macrófago e no eosino. Esses de alta afinidade estão expressos lá na membrana do mastócito, tá? Então, esse fármaco, esse anticorpo, ele reduz também os níveis de imunoglobulina E. É um fármaco aprovado para asma grave, para rinite grave, tá? Que são duas situações atópicas que estão relacionadas com uma hiperprodução de imunoglobulina E, né? Então, o que esse fármaco, omalizumab, impede a ligação da imunoglobulina E com os receptores de alta afinidade presentes lá no mastócito e com receptores de baixa afinidade presentes em outras células. Então, asma grave, ele é administrado, né, via subcutânea a cada 2 a 4 semanas, apresenta um custo elevado e o principal efeito adverso é uma resposta anafilática, no entanto, ela é rara. Aqui, bem rapidinho, só para a gente já ter ouvido falar desses fármacos, pessoal. Falamos de broncodilatadores, falamos dos anti-inflamatórios. Agora, por fim, a gente vai falar de fármacos mucolíticos, né? O que é um fármaco mucolítico? O próprio nome já diz, né? Quebra de muco. São agentes que vão, então, diminuir a viscosidade do escarro, né? E vão facilitar a depuração desse muco. Então, a eficácia desses fármacos ela é controversa, tá? No entanto, eles podem auxiliar, então, pacientes na DPOC, na asma ou em outras situações pulmonares que estejam relacionadas com uma hipersecreção de muco. A gente tem os derivados da cisteína, como a N-acetilcisteína, que é um composto antioxidante e que também é um agente mucolítico. Tem a bromexina e a ambroxol. Então, notem, quando vocês forem nas farmácias, tem xaropes, né, com esses agentes mucolíticos aqui, com N-acetilcisteína, com bromexina, ambroxol, e também pode ter agentes expectorantes, né, que também, por alguma maneira, eles vão melhorar a depuração desse muco, tá? Alguns expectorantes, a guaifenesina e iodeto de potássio. Então, tem xaropes, por exemplo, guaifenesina, iodeto de potássio, mais bromexina ou mais N-acetilcisteína. Tem um xarope que é bem famoso, qual é o nome dele? O SPEC. Eu vou ver o que tem no SPEC. Já ouviram falar do SPEC? Eu tomo direto, prof, e dá muito sono. O SPEC dá muito sono porque tem antistamínico junto, eu acho. SPEC. Vamos ver o que tem no SPEC. Ai, não dá para ler. O SPEC tem oxomemazina, que é um antistamínico, iodeto de potássio, que é um expectorante, benzoato de sódio, guaifenesina, também é um expectorante. Então, tem um outro, além do SPEC, eu acho que é iodeto de potássio e só a guaifenesina. Mas, então, notem que tem esses expectorantes, agentes mucolíticos, né? Mas que seu efeito na prática, eles são bem controversos. No tratamento da asma, da DPOC, no entanto, né, por vezes eles são usados, então. E fármacos antitussígenos, né? Então, a primeira frase que o livro comenta ali, sempre que possível, trate a causa subjacente da tosse, né? Então, essa tosse pode ter uma causa, e pode ser por N causas, né? Então, ela pode ter uma causa infecciosa ou não infecciosa, ela pode ter uma causa, pode ser um efeito adverso de algum medicamento, como os inibidores da ECA, que podem causar tosse seca, né? Pode ser uma manifestação extraesofágica, lá da doença do refluxo gastroesofágico. Então, a tosse pode ser uma manifestação de muitas, né, subjacente a muitas causas. A gente tem que classificá-la. Ela pode ter, então, ser de origem infecciosa ou não infecciosa, daí essa não infecciosa pode ser por vários motivos. Ela pode ser caracterizada como uma tosse seca ou produtiva, que é aquela acompanhada por muco, uma hiperprodução de muco, expectoração, né? E em relação à sua duração, ela pode ser aguda, subaguda ou crônica quando é acima de 8 semanas. E aqui está as principais causas infecciosas da tosse, podendo, né, ter como causa
uma virose, infecções bacterianas e parasitárias, até mesmo fúngicas, e aqui estão causas não infecciosas, efeito adverso de algum medicamento, né, de algum fármaco, como os inibidores da enzima conversora de angiotensina, um efeito adverso do metotrexato, né, pode ser um efeito lá, uma manifestação extraesofágica do refluxo gastroesofágico, na asma. Então, são várias as outras causas, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, e daí justamente a gente tem que tratar a base, né, a doença de base. Mas existem alguns antitussígenos, então só a nível da gente reconhecer esses fármacos, quem são os antitussígenos? Existem antitussígenos de ação central, que vai agir no sistema nervoso central, e fármacos de ação periférica. Os fármacos de ação periférica, nós temos a dropropizina e um derivado dela, que é a levodropropizina. Então, tem muitos xaropes com dropropizina e levodropropizina. Parecem que esses fármacos reduzem a sensibilidade das fibras C vagais, né? Então, são as fibras aferentes que levam essa informação da periferia para o sistema nervoso central. Então, eles poderiam estar agindo nessas aferências vagais. E os antitussígenos de ação central, o principal exemplo é o dextrometorfano, que, por curiosidade, ele é um antagonista de receptor do glutamato, NMDA. E ele também apresenta uma ação antitussígena, mas de ação central, né? E tem os antitussígenos, os opioides, né? Eles são bem conhecidos por essa ação antitussígena. Então, a codeína apresenta uma ação antitussígena também. Ela age centralmente por uma ação central via receptor Mi lá no centro medular da tosse, tá? Também apresenta uma ação periférica adicional sobre receptores da tosse nas vias respiratórias proximais. Sedação e constipação como efeitos adversos principais, né? E dose excessiva, então tem várias consequências, desde uma depressão respiratória, convulsão, hipotensão, e por aí vai. Deixa eu ver que horas são. 11h08, pessoal. Então, acabamos nossa aula, né? Agora, então, vocês tentem dar uma olhada no livro e complementem, né, a nossa aula com a leitura nos livros. Tranquilo? Mas, a princípio, é uma aula tranquila. Não tem muitos fármacos, muitos mecanismos, né? Mas... E a leitura do Goodman é bem boa desse capítulo. Tranquilo? Tranquilo, professor. Feito, gente. Obrigado. Vamos falar sobre uma questão da prova, que é uma questão que fala sobre os inibidores de bomba de prótons, né? E daí a Helena chamou atenção e um outro colega chamou atenção. Queria ver o que vocês